Sim, e é já na quarta-feira que iremos ver os cardeais entrarem na Capela Sistina para escolherem o sucessor de Francisco e até lá multiplicam-se em reuniões as chamadas congregações de cardeais, como temos vindo a relatar, e que têm sido, Aura Miguel, boa tarde, em número muito superior ao que aconteceu antes noutros conclaves. Olá, Miguel. Sim, sim, é muito animada pelos vistos, com muitos cardeais a pedirem a palavra, muitas inscrições e por isso, em vez de uma diária, de uma chamada congregação diária, houve duas. A segunda, esta manhã, houve uma às 9 horas e agora às 5 da tarde, hora italiana, está a decorrer a outra. E isto porque continuam a falar uns com os outros, é bom sinal, de certo modo, porque dão-se a conhecer uns aos outros e este é mesmo o tempo para isso, é o tempo pensado para isso. Apesar de tudo, as regras estão a ser cumpridas porque a legislação vaticana, digamos assim, depois da morte do Papa, relacionada com todos estes passos, diz que o conclave deve ser realizado entre 15 e 20 dias depois da morte do Papa e, portanto, estamos perfeitamente dentro desses timings. E há, de certo modo, um impasse é do lado dos médicos. Isso é um bocadinho enervante, porque nós, com tanto tempo, ao princípio era mais evidente, uns de um lado, outros do outro, os que eram preferidos, continuam a surgir os chamados papábile, mas este impasse faz com que baralhem um bocado os nomes e hoje, de uma certa modo hilariante, um dos principais jornais diários, o La República, trazia 13 nomes Hum. de papábile, o que de certo modo, por um lado, até eles depois poderão sempre dizer que acertaram entre 13, se calhar, com um bocadinho de sorte, algum deles será eleito. Por Sim, outro lado, um destes dias apresentam 132, não é? Que é o total que vão estar reunidos. sim, Assim não falham, seguramente. em, Mas já agora, deixa-me perguntar-te isto. Um artigo que esta manhã publicaste no site da Renascença fala de pressões externas sobre os cardeais. Que pressões é que são sempre estas? houve. Sempre houve de várias formas e, nomeadamente, aqui sobretudo, surgem algumas coisas relacionadas com a questão dos abusos. Houve, há uns dias, uma conferência de imprensa a atacar, digamos assim, a inércia de dois dos principais papáveis, que é o cardeal Parolin e o cardeal Tagle, por acusados, segundo esta organização, é um grupo lobista que também, enfim, é uma espécie de, passam o controle de todos os bispos do que se despacham ou não nos processos e acusados de serem bastante lentos e pouco rigorosos na questão dos abusos. Também hoje saiu uma carta aberta uma carta de um padre que terá sido, que segundo ele diz, foi abusado ainda no seminário e o abusador, o processo, ele já é padre há 25 anos e ainda não está terminado o processo contra esse abusador. E isto por um lado. E por outro, também uma carta aberta aos cardeais por um grupo de jovens da Bélgica, e que, enfim, os tipos de apoio também não são assim muito claros, mas entre eles incluem um padre DJ, que, claro, adivinha, é o nosso padre português, Guilherme, e uma freira TikTok, o que parece também bastante ativa, e essa foi madre sinodal no último sínodo. Enfim, pedem aos cardeais que lhes deem todo o apoio, que os ouçam, etc. Aqui nos briefings diários foi perguntado ao porta-voz se este género de cartas e de pressões chegam às mãos dos cardeais e claro que a resposta foi a título particular, não sabe o que é que os cardeais leem ou não leem, mas dentro do Vaticano, só o Vaticano é que distribui a documentação preparada especificamente para o conclave e nada mais. Sim, já esta tarde, entretanto, aí no Vaticano teve lugar uma cerimónia peculiar, que é o juramento por parte das pessoas que vão auxiliar a organização do conclave. Que juramento é Sim, este e que pessoas são estas já agora? sim, o nome das pessoas não foi referido, mas é muito interessante porque há todo um staff. Eu até acho que eles são os invisíveis do conclave, porque sem eles se calhar não podia haver conclave. Então quer aqueles monsenhores e até alguns bispos que participam para a parte litúrgica e eclesiástica, mas depois tem imensos funcionários do Vaticano cuja missão é considerada indispensável, sei lá, desde a parte das refeições, das limpezas, os técnicos, os que ajudam nos elevadores, porque alguns já são idosos, ou os motoristas dos autocarros que os levam entre a Casa Santa Marta e a Capela Sistina, que é cerca de 1 quilómetro, se bem que eles, se quiserem, podem ir a pé. Mas, enfim, o Homem das Flores é interessante. Uma das coisas que também revelaram é que há técnicos
com um comando remoto para ficarem do lado de fora da Capela Sistina para o caso dos fogões não funcionarem devidamente quando for o momento de lançar o fumo. Tudo isso é uma logística que, e claro, fora a segurança, não é? Fora todos portanto, o que eles juraram foi guardar sigilo, é isso? Sim, por escrito, diante do notário e do camarlengo, e sob pena de excomunhão, se falarem, ficam totalmente incontactáveis, tal e qual como aos cardeais, sem poder contactar, obviamente, nem sequer com a família, e é assim, com este rigor, sim. Muito bem, vamos continuando a acompanhar então, Aura, contigo aí a partir do Vaticano e com estes diários do pré-conclave, tudo o que se vai passando nestes dias que antecedem. É já na quarta-feira, como eu dizia há pouco, que vamos ter o início do conclave.